Quando a gente fala em evangelizar criança, a abordagem do evangelismo é totalmente diferente. Quando a gente fala de culto para criança, o culto da criança também é diferente. Falando em culto de criança, o culto de um adulto, normalmente ele dura 2h30 numa igreja normal, aí, tradicional. Nessas igrejas neopentecostais, nas igrejas neopentecostais, esse tempo de culto tem sido até de 1h30, mais ou menos. Mas uma criança não aguenta ficar 2h30 assistindo um culto, não aguenta. A criança aguenta no máximo 40 minutos de foco, meia hora de foco que ela tem, depois ela se dispersa. Então a igreja infantil, sabendo disso, nós desenvolvemos um culto para criança gravado em DVD. E é um culto, uma liturgia de culto, com leitura da palavra, testemunhos e pregação, mas tudo feito para que a criança possa prestar atenção naquele culto, e esse culto ele se desenrola durante meia hora. Então a implantação da igreja infantil coloca o seguinte, que você tem um culto de meia hora, e na outra meia hora a criança vai ter ali um contato com as lições e os passatempos e as atividades relacionados àquele culto que ela assistiu. Esses desenhos, essas atividades, esses passatempos foram todos desenvolvidos por pedagogos e ilustrados por desenhistas da Disney. O nosso culto também foi gravado por profissionais do segmento infantil, tanto os cinegrafistas como profissionais que estão na frente da telinha, na frente da câmera, fazendo o seu trabalho. E são evangelistas, pastores, pessoas de Deus. Entre elas aí nós temos aí o primeiro culto da igreja infantil gravado com o Palhaço Aleluia e a Amanda Pérez, que tem seu ministério já há tantos anos aí trabalhando para o segmento infantil, com a participação do Xaropinho lá, e tem sido uma grande bênção, né? Isso é o culto infantil. Então imagina que o culto adulto tem 2h30, então durante 1 hora você ouve o entretenimento das crianças, com meia hora de culto e meia hora de atividade. E a outra 1h30, meu irmão, precisa ter uma brinquedoteca aí na sua igreja. Precisa ter uma situação de que as crianças tenham a igreja aquilo como um lugar de prazer, um lugar maravilhoso, um lugar de alegria, um lugar de satisfação, um lugar que ela deseje estar lá e deseje ir lá. Por isso, meu irmão, vamos colocar uma brinquedoteca na sua igreja com brinquedos que despertem o conhecimento, a educação, a pedagogia, a sociedade, a ambientação em grupo, a socialização, na verdade, a inclusão social. Então você tem jogos aí que envolvem 3, 4 garotos, você tem brinquedos que você pode até colocar lá para elas brincarem em grupo. Você pode colocar também piscina de bolinha, escorregador de plástico, casinha, e as crianças vão estar lá se juntando e brincando em grupo nessa outra 1h30. Aí, meu irmão, você tendo um culto direcionado para a criança, um culto feito por palhaços, por bonecos, por profissionais cristãos, pessoas de Deus, e editado e produzido para que aquilo tenha uma qualidade agradável durante meia hora. Na outra meia hora você tem atividades para as crianças desenhadas por profissionais da Disney, pensados por pedagogos, e na outra 1h30 você ainda tem brincadeiras, as crianças vão brincar, vão ser criança, que na verdade é isso que elas são. Eu já ouvi muitas vezes os pastores dizerem assim para mim: a criança é a igreja do futuro. Não, meu irmão, a criança não é a igreja do futuro, não. A criança é a igreja de agora. Ela é uma realidade agora. Ela está na igreja agora. E nós temos que trabalhar ela como discípulo, como cidadão, como cristão agora. Nós não vamos ficar trabalhando ela simplesmente pensando no futuro. No meu tempo, que eu era criança, que estava na igreja, era uma dificuldade ser criança na igreja. Eu me sentia assim, que eu era um estorvo na igreja. A gente praticamente era visto como uma coisa que dava trabalho. Essas crianças dão trabalho, tira do culto, põe para lá, não sei o que e tal. E a minha ideia, meu irmão, isso é mudar. Não é a minha ideia, mas eu creio que, como Cristo disse, que se a gente não se tornar como uma criança, se a gente não deixar as crianças chegar até Jesus de uma forma gostosa, divertida, muitas vezes o culto é difícil até para o adulto assistir, quanto mais para a criança. Então a gente tem que pensar nas crianças e trabalhar de uma forma preventiva, não de uma forma restauradora. Vamos falar, meus amigos, para o público que abre o coração em 85%, não aquele público que abre o coração apenas em 4%, que é difícil falar para aquele camarada cascudo, que já está com a opinião dele. Vamos falar para as crianças. Vamos olhar para as crianças. E outra coisa, você fazer um culto de criança na sua igreja, você convidar as crianças do teu bairro, é diferente de você convidar um adulto. Quando você convida o adulto, dificilmente o adulto vem, existe uma resistência, ele só vem depois de muita conversa, depois de muito entendimento e tudo mais. Mas a criança, meu irmão,
Você fala que vai ter uma festa para criança na igreja, vem as crianças da rua inteiras, não querem nem saber, eles querem fazer festa. Criança é pura, tem o coração aberto. Então você trabalhando com a criança, você trazendo ela para a igreja, você envolvendo ela na obra de Deus, num culto alegre, abençoado, com brincadeira, com diversão, com alegria, com conhecimento, com unção, com entendimento da palavra de Deus. Daqui a pouco, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Ela vai estar trazendo o pai dela. Daqui a pouco ela está orando dentro da casa dela pela família dela. E daqui a pouco a presença de Deus invadiu a família dela, invadiu a casa dela e vai ser uma revolução. Eu tenho trabalhado por esse Brasil, implantado igrejas infantis e tenho visto um resultado astronômico. O resultado é muito mais eficiente quando você faz um trabalho com crianças, que você chama as crianças para a igreja, as igrejas lotam, do que quando você faz um trabalho para adulto. Quando você faz um trabalho para adulto, vem os adultos estão interessados nas bênçãos, não estão interessados em Jesus. É uma coisa meio maluca de explicar isso aí, mas as multidões seguiam Jesus. Quando a coisa apertava, só os 12 apóstolos ficavam ali do lado de Jesus. Então a gente tem visto esse movimento com grandes igrejas e as multidões estão indo. Mas, meu irmão, discípulo mesmo, líder igual você igual Deus te chamou, é isso que Deus quer fazer com as crianças. Deus está chamando eles para liderar, né? E o Salomão, ele foi muito preciso nessa informação, nesse conhecimento que ele deixou. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então a regra é essa, já está dito. O segredo para você ter uma igreja consolidada, forte, alicerçada em Deus, espiritual, é você ensinar a criança. Quando ela crescer, meu irmão, aí não vai ter mais esse negócio de barganha com Deus, não, meu irmão. Você entendeu? Se o ser humano estiver passando por uma situação difícil, ele vai estar com Deus. Se ele estiver na bênção, ele vai dar glória a Deus. Se ele estiver na luta, ele vai dar glória a Deus, porque a casa está alicerçada na rocha. Reflita sobre isso. Participe desse desafio comigo. Venha para essa luta junto com o nosso ministério, junto comigo. Venha para essa luta para a gente implantar igrejas infantis em todo o Brasil e o mundo.